Gente, vocês estão bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos, tá? A mais uma aula do estudo da patologia geral. E conforme eu combinei com vocês na aula passada, hoje estaremos dando continuidade ao tema, né, ali de lesão celular. Então, na aula passada, nós estudamos até a parte de lesão reversível. Então, como é um assunto muito extenso, eu optei por dividir a aula para ficar mais leve, mais tranquilo para vocês aprender, porque é uma disciplina que, querendo ou não, tem muitos termos que vocês não estão acostumados. Então, a gente vai fazendo aí uma metodologia mais tranquila para que não haja dificuldade, tá bom? Então, para hoje eu planejei uma aula por vídeo aula, né? Estarei aqui compartilhando com você o conhecimento e apertem o cinto aí, pega a água, pega o café que a gente vai iniciar. Então, nessa metodologia aqui, vocês têm a oportunidade de ir parando, de ir pausando a aula, voltando, caso tenha alguma dúvida, tá? Então, em se falando de lesão irreversível, iremos tratar hoje sobre a morte celular e as duas classificações, necrose e apoptose. Vamos fazer uma revisão bem breve aqui do que foi discutido, né, na aula passada com vocês. Espero que esteja bem fresco aí ainda na mente de vocês. Se lembram que, como eu mencionei para vocês, a célula ela pode passar por um estresse e sofrer um período de adaptação. Quem se lembra aí quais são as 4 etapas que a célula pode passar por esse período de adaptação? Quem vai falar para mim? Isso mesmo. Eu posso evoluir num período de adaptação por uma hipertrofia, uma hiperplasia, uma atrofia e uma metaplasia, ok? Todo mundo de acordo, né? Beleza. Se eu passei por esse estresse, evoluí com adaptação, que evoluiu com uma lesão celular, porém de uma forma leve e transitória, essa lesão, lembra que ela é considerada reversível e a minha célula, ela volta ali para o seu estágio normal, para o seu equilíbrio, para o seu estágio de homeostasia. Já quando essa célula ela tem uma incapacidade de se adaptar, evoluindo com uma lesão celular, só que agora de uma forma intensa e progressiva, isso aqui é preocupante. O que acontece ali naquele organismo? Eu já vou estar tratando de um tipo de lesão irreversível. E quais são esses tipos de lesão, professora? Essa lesão irreversível, ela é classificada em necrose e apoptose, que são os dois tipos de morte celular, tá bom? Então, entendam que a lesão celular, ela ocorre quando as células são estressadas aí de uma forma excessiva e que elas não conseguem, elas não são mais capazes de se adaptar, né, passando por aqueles processos. Ou também quando são expostas a algum tipo de agente lesivo, né, a sua natureza aí, ou também são prejudicadas por algum tipo de mutação, alguma anomalia. Tudo isso são fatores de risco para que ocorra em uma lesão celular. E essa lesão, ela pode progredir de um estágio reversível, né, como eu falei para vocês, para um estágio de morte celular, culminando aí essa lesão irreversível, tá bom? Então, vamos lá as definições e classificações. A morte celular, ela é uma perda irreversível das atividades integradas da célula, com consequente incapacidade da manutenção de seus mecanismos de homeostasia. Homeostasia é o equilíbrio, né? Ali do nosso corpo, do nosso organismo. Com a persistência do dano, a lesão ela torna irreversível e com o tempo a célula ela não pode se recuperar. Então é por isso que ela evolui com morte celular. Então são palavras-chave, né?
lesão irreversível. A literatura também traz para a gente, como a morte celular, um ponto de não retorno. E eu coloquei esse ponto de atenção aqui porque eu já ouvi muito a morte celular, ela sendo conhecida aí como um sinônimo de necrose, mas não é, tá? Porque a morte celular ela pode culminar tanto em necrose quanto apoptose. Esse gifzinho aqui é uma célula sendo destruída aí, percebam que as organelas estão sendo separadas, né? Então, podendo ser num processo de apoptose ou necrose, que provavelmente é um processo de apoptose, porque está mais organizado. Então, calma que a gente vai chegar lá, tá joia? Então, a organela principal, em se falando aí de morte celular, não se esqueçam que ela chama mitocôndria. Mitocôndria tem um papel extremamente importante, né, no nosso organismo. É lá dentro dela que ocorre a cadeia transportadora de elétrons, onde ocorre ali a formação e a liberação do ATP, que é responsável aí por gerar toda a energia do nosso corpo, né? Então, quais são as principais características que eu preciso destacar com vocês? A morte celular é um mecanismo natural, ela ocorre de forma programada ou acidental. Quando eu falar de morte programada, já tenho em mente a apoptose, e quando eu falar de morte celular de forma acidental, tenho em mente a necrose, tá? Quando ocorre a morte celular, ocorre aí também a perda das funções vitais da célula, e ela também pode ocorrer ou de forma fisiológica ou patológica. A gente vai entender qual que diferencia uma da outra, tá? E aqui é voltando para aquele esqueminha lá do início, falando dos agentes lesivos, que ele pode agir de duas formas, ou a lesão reversível ou a morte celular. A morte celular, ela não depende do tipo de agressor, tá? Então, não é o agente agressor que vai culminar esse processo. O que vai culminar esse processo vai ser a intensidade e a duração dessa agressão. Então, entendam como tempo aí. Qual que é a intensidade disso, tá? E age também de uma forma irreversível, um ponto de não retorno, de uma difícil determinação. Quais são os sinais morfológicos que ocorrem na mitocôndria quando eu tenho essa irreversibilidade dessa lesão? Então, só característica aqui a título de conhecimento para vocês, tá? Qual que é a morfologia dessa organela, como que ela vai se encontrar. Então, ela vai se encontrar num estágio grande, né, de tumefação, vai ocorrer a perda das cristas mitocondriais fazem parte aqui, tá, da estrutura da mitocôndria, são essas partes aqui, ó, então eu vou acabar tendo aí uma perda. Depósitos foliculares ou bolhas vão acontecer aqui na matriz. A matriz é essa estrutura aqui da mitocôndria. E nem sempre a morte celular ela é precedida de lesões degenerativas. Um exemplo aí é um agente agressor muito agressivo, provocando uma morte muito rápida. Então, o tempo é tão rápido que eu não tenho tempo nem de iniciar o processo ali de degeneração, tá? Já culmina ali e já acontece o processo de morte celular. Então, vamos lá para a parte que nos importa. Existem dois principais tipos de morte celular: necrose e apoptose. Elas são diferentes, tá, gente? Tanto na sua morfologia quanto no seu mecanismo, o seu papel ali na doença, na fisiologia humana. E aqui algumas características principais para vocês entenderem a diferença desses dois tipos, tá? A necrose, ela acontece de uma forma acidental, geralmente, por uma doença, ou por um traumatismo, ou por um processo patológico, e ela ocorre de um tipo passivo da morte celular. Já em se falando de apoptose, é uma morte organizada, é uma morte celular organizada, é uma morte programada. É um processo fisiológico normal, tá? Então, eu posso classificar
ou em processo fisiológico ou patológico. É uma programação genética, tá? E ela age com uma participação ativa da célula. Por que eu falo que a apoptose ela é um processo fisiológico normal da célula? Vocês vão entender o porquê. Células também envelhecem, como nós, seres humanos. Então, quando a célula chegou naquele estágio de envelhecimento, que suas funções estão ali sendo perdidas, daí identifica-se que tem que ser programado o suicídio daquela célula. Então, é uma morte programada, tá? E 2 exemplos aí que eu quero trazer para vocês, para ver se fica mais claro, são... O primeiro exemplo da necrose o que eu vou colocar aqui para vocês? Deixa eu ver. Quando o dano, acontece algum dano ali nas membranas, acentuado ali nas enzimas lisossômicas, acaba extravasando ali pelo citoplasma e células vêm sendo digeridas. Esse conteúdo da célula, ele extravasa, ele escapa, devido a esse processo aí, esse dano da necrose. Então, é isso que resulta nesse processo aí de traumatismo, de inflamação, é justamente por isso. E esse processo, ele é diferente da apoptose, porque a apoptose, ela já ocorre ali em uma situação que, como exemplo, o DNA, né? Tem uma célula, o DNA, ou as proteínas celulares, elas são lesadas ali de um modo irreparável e a célula, ela se suicida por apoptose. É um suicídio mesmo. Vocês vão ler na literatura que está com essas palavras, né? Então, é uma morte que ela é caracterizada aí pela desintegração, pela fragmentação da célula. Só que ela não perde a integridade da membrana, ao contrário da necrose, que a própria definição diz que é uma forma acidental, que ela traz danos, processos inflamatórios. Já a apoptose não. Você tem ali aquela morte programada, porém, você não perde a integridade da membrana. E assim, é um processo que é muito rápido, tá? E logo ocorre aí a remoção dos restos celulares também, por um processo de fagocitose. Vou passar um vídeo bem curtinho para vocês, antes da gente entrar na classificação e nas divisões, para vocês compreenderem aí de forma didática esses 2 processos, tá bom? Só um minutinho, que toda vez que tem esses videozinhos aqui... Aqui, achei. Vamos lá. Presta atenção. Legal, né? Eu trouxe para vocês entenderem de uma forma mais fácil, tá? Então, a necrose é algo que vai acontecer
e não vai auxiliar em mais nenhum processo na vida da célula, e já a apoptose não. Eu acabo reciclando ali aquele resíduo para um novo processo aí fisiológico da minha célula. Vamos lá agora entender essa classificação da necrose, tá? Quais são as características? Eu trouxe muita foto para vocês poderem visualizar. E aqui um esquema da diferença aí do processo da necrose para a apoptose. Então, mais uma vez, enquanto a necrose ela é sempre um processo patológico, necrose é um processo patológico, a apoptose ela auxilia não só no processo patológico, lembra que eu tenho a função fisiológica, a função patológica, então a apoptose acaba auxiliando aí em muitas funções normais, né? E não necessariamente só associada a um processo patológico ou de lesão celular. Então aqui eu tenho uma lesão normal, tá? Acontece um inchaço reversível. Logo em seguida, essa célula evolui aí com inchaço já irreversível, caminhando ali para o processo da morte celular. E aqui ocorre uma desintegração dessa minha célula no processo de necrose. Então, quando ocorre essa desintegração, lembra que eu falei para vocês que há um extravasamento aí de secreção, as organelas, né? São aí fragmentadas, são rompidas, onde se inicia um processo inflamatório naquele organismo. E a apoptose não, é uma morte totalmente programada. Então aqui eu tenho a minha célula normal, com as suas organelas, né? Aí inicia-se um processo de condensação, eu vou passar por um processo de fragmentação, ocorre aqui a separação, logo em seguida se transforma em corpos apoptóticos, vem ali o nosso fagossomo, uma célula fagocitária, e acaba englobando essas partículas. Então, ocorreu aqui uma digestão celular. Aí lembra que o conteúdo da necrose, ele não é reaproveitado. Aquele exemplo é como se fosse um lixão, eu jogo para fora, eu não reutilizo. E já a apoptose não. Seus restos celulares, eles podem ser aí recicláveis e usados em novos processos. Então aqui mais um esquema visual também para vocês compreenderem melhor, né, o processo da lesão reversível. Aqui eu tenho uma célula, né, com suas organelas, passando aqui por um estágio de progressão. Então, nesse estágio aqui, não houve a recuperação. A recuperação e a volta da homeostasia, ela veio daqui para cá, tá? Nesse estágio aqui, eu já estou passando por uma lesão progressiva, evoluindo para necrose. Então, tá aqui o processo que eu falei para vocês da inflamação, essa célula sendo destruída aí, havendo um rompimento das membranas, né, das organelas, do núcleo, do citoplasma, e esse extravasamento do conteúdo, ele gera toda aquela cascata de inflamação, tá bom? E aqui o processo da apoptose. Na apoptose também a célula normal, né? E aí, nesse processo, a gente vai iniciar aí com a condensação da cromatina, né? Vai ter uma fragmentação celular. Vou dividir essa célula em vários corpos apoptóticos. Vai vir o meu fagossomo ali e vai fagocitar, né? Então, vai acontecer uma fagocitose das células e dos fragmentos apoptóticos. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Esse processo. Então, vamos lá. Iniciar o conceito de necrose e apoptose para a gente poder dar continuidade nessa aula. A necrose, ela é dita como uma manifestação final de lesões irreversíveis. Essas lesões, elas são sofridas por uma célula ou por um tecido. Então, a necrose é uma morte celular, né, ou tecidual, em um organismo ainda vivo, né, seguido de fenômenos de autólise. Palavrinha-chave aqui. Escutou que é uma morte acidental, já associa sem medo com a necrose.
Identificou que foi uma morte programada, já associa sem medo com apoptose. Então, essa é uma diferença boa para a gente estar identificando, tá? Dentro da necrose, desse processo, a gente vai ouvir, vai dizer muito falar de um fenômeno chamado de autólise. E o que é essa autólise, né? Porque ocorre a necrose acompanhada da autólise. A autólise, o conceito dela é uma degradação enzimática, ou seja, eu vou estar destruindo aquelas enzimas ali que contém na minha célula. Então, acaba sendo uma degradação de todos os componentes celulares por enzimas da própria célula. Ó, eu estou falando de auto, ó esse sufixo auto, e lise, né, de degradação. Então, independente de ter havido ali uma morte do indivíduo ou morte focal daquele organismo vivo, vai acontecer esse processo de autólise. Então, resumindo, a necrose, ela é a morte seguida de autólise. Então, falei em autólise, lembra da autodestruição da célula. A célula ela acaba se autodestruindo de forma espontânea, tá? Então, para quem já tem aí uma noção desse sufixo, do que eu estou falando, pode estar aí também se perguntando, professora, e a autofagia? Porque eu também tenho essa terminologia, autólise e autofagia. A autofagia, ela já é um processo que as organelas celulares que já não se encontram de forma funcional, elas são englobadas ali por uma membrana ou por um lisossomo, sendo degradado, tá? Então, essa é a diferença da autólise para a autofagia. Então, só para complementar aqui esse slide da necrose, eu quero colocar para vocês que a necrose, ela também resulta na desnaturação, tá? De proteínas ali intracelulares, ocorre ali uma digestão enzimática das células lesadas ali de forma letal. As células necróticas também é um ponto de atenção, elas são incapazes de manter, tá, a integridade da membrana, que é diferente da apoptose, que eu já falei para vocês, e o seu conteúdo, ao extravasar, ele pode iniciar um processo de inflamação ali no tecido. E esse processo de necrose, é importante também vocês saberem que ele leva horas, tá? Para se desenvolver. Tem literaturas que fala que é 7, 8, e já a apoptose não, ela ocorre ali de forma imediata, tá bom? Ok, entendemos o conceito. Então, vamos lá entender o processo de etiologia da necrose, né? Quais são os fatores que envolvem esse tipo de agressão? Aqui eu trouxe os fatores principais para vocês. Então, a etiologia da necrose ela envolve agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos e também tem outros. Quer ver? Agentes imunológicos também prejudicam aí, defeitos genéticos também entram, desequilíbrio nutricional, eu já comentei com vocês isso aí na aula passada, e privação de O2, tá? Muito importante. Dentro dos agentes físicos, como exemplo, né, tem aí a ação mecânica, que pode ocorrer por um processo de traumatismo, é um exemplo. Alterações bruscas da pressão atmosférica também é um exemplo. Processos de temperatura, tanto em estágio de queimadura ou estágio de frio profundo. O choque elétrico também entra aqui como um agente físico, a radiação, os efeitos magnéticos, tá? Então, esses são os exemplos de agentes físicos. Já os agentes químicos, eles compreendem ali, né, substâncias que podem ser tóxicas e não tóxicas. Tem um exemplo aí de venenos, né? Tetracloreto de carbono, o álcool, medicamentos, detergentes, fenóis, tudo isso é processo químico. O oxigênio em excesso, ele é lesível para o nosso organismo, tá? Ele também entra aqui como um agente químico. E interessante também que a literatura traz para a gente é que como agente químico, entra também substâncias simples do nosso dia a dia, como o uso a ingestão do sal e da glicose.
Concentrações hipertônicas, tá? De glicose e de sal, elas podem ser lesíveis à célula e elas agem ali diretamente ou também no processo de perturbação do equilíbrio eletrolítico, tá? Então, para finalizar esse slide da etiologia, eu coloco para vocês também como um fator muito importante, talvez o mais importante e comum aí a lesões e morte celular, é a privação de oxigênio. Pelo quê? Quando eu falo privação de oxigênio, o que vem na cabeça de vocês? Lembram aí da hipóxia, né? Porque quando eu tenho um quadro, um processo de hipóxia, eu acabo reduzindo ali o processo da respiração oxidativa aeróbica. E é o que a gente depende ali para o funcionamento da nossa cadeia transportadora na mitocôndria, tá? E as causas dessa privação de oxigênio pode ser por um processo de isquemia, ali, pela diminuição do fluxo sanguíneo, por um processo de anemia, né, que eu não consigo fazer essa troca gasosa, que o meu oxigênio ele não consegue chegar ali na grande circulação. Pode ser também por um quadro de parada cardiorrespiratória, onde eu tenho a privação desse oxigênio. Então, são diversos fatores como a etiologia da necrose, tá? Então, aqui, exemplo de imagem. O que vocês acham? Qual que é a apoptose e qual que é a necrose? Tá bem claro aqui, né? Então, aqui eu tenho um processo de necrose e aqui apoptose. Aí, às vezes, vocês estão se perguntando, meu Deus, o que essa professora tá falando que essa imagem aqui não entendi nada? Calma que vocês vão entender e vai ser bonito demais. Percebam que aqui é uma mão em desenvolvimento. Qual que é a relação da apoptose aqui, né? Em eu tenho uma mão aqui no processo de embriogênese ainda, em 2 aqui já está uma melhor formação, em 3 já formado. Então, a apoptose tem uma relação muito grande com esse processo do início da nossa vida, tá? Aqui são só características mesmo estruturais do que ocorre aí com a estrutura da célula, tá? Nesse processo aí de necrose. Então, ocorre principalmente no núcleo da célula, e isso é grave porque lesões que geralmente acometem ali primariamente, diretamente o núcleo da célula, ela pode trazer respostas muito significativas. E por quê, professora? Lembram que eu já falei para vocês que é no processo ali dentro do núcleo que ocorre o funcionamento da nossa transcrição, da nossa tradução do nosso DNA. Então, tudo funciona ali. O início da definição da nossa vida é ali, os nossos genes, tá? Então, qualquer processo ali que ocorra de forma irregular, eu já posso ter uma alteração na tradução ali do meu DNA. Isso acarreta mutações, doenças aí, processos genéticos, né? Então, tá aí a importância, tá? Dessas lesões que ocorrem diretamente ali no núcleo. Essas alterações, é só a título de curiosidade, elas podem se caracterizar por picnose, por cariorresh ou por cariólise, tá? Quando eu falo de picnose, é quando o núcleo apresenta um volume reduzido, tornando hipercorado a sua característica e tendo a sua cromatina totalmente condensada. Então, falei em picnose, lembrou aí de volume reduzido, tá? Hipercorado e cromatina condensada. Falei para vocês de cariorresh, lembra que nessa fase a cromatina ali do meu núcleo, ela adquire uma distribuição irregular, podendo se acumular em grumos na membrana nuclear, tá? E tendo uma perda aí dos limites nucleares. Já a cariólise, tá? Ou cromatólise, há uma dissolução da cromatina. Então, havendo essa dissolução, acaba ocorrendo aí uma perda da coloração desse núcleo, ao qual posteriormente ela vai desaparecer completamente. Essa aqui foram as modificações nucleares, tá?
Agora, irei descrever para vocês a modificação citoplasmática. Quando eu falo de citoplasma, é algo que acontece de forma extrínseca. Já o núcleo é algo que acontece de forma intrínseca, ali dentro, tá? As modificações citoplasmáticas, elas são sempre secundárias às nucleares aqui nesse processo. Então, as mais visíveis são presença de granulação e espaços irregulares ali na região do citoplasma, um citoplasma mais grosseiro, mais opaco. Pode ocorrer também o rompimento da membrana, tá, da célula, e um aumento também da eosinofilia. Então, são apenas características que ocorrem ali na minha célula com esse processo de necrose. Qual que é o mecanismo, né? Então, uma agressão suficiente, onde eu já falei para vocês que ocorre a interrupção das funções vitais. E eu interrompendo essas funções vitais, o que isso vai acarretar para o meu organismo? Então, ocorre uma interrupção da produção de energia e da síntese celular. Não sei se vocês se lembram, mas a síntese celular, ela ocorre ali no processo das nossas organelas. Então, eu tenho síntese de proteína ali no meu retículo endoplasmático granuloso. Eu tenho síntese ali dos lipídios e dos carboidratos ali no meu retículo endoplasmático liso. Então, organelas têm umas funções importantíssimas para manter a homeostase do nosso organismo. Na necrose também pode ocorrer a perda aí da capacidade dos lisossomos de realizar as suas funções, né? Então, acaba comprometendo aí também o citosol dessa célula, justamente por ativação de altas concentrações de cálcio e ocorrendo ali um processo de digestão celular que é autólise. Autólise eu defini para vocês que é o processo em que a célula ela se autodestrói de forma espontânea, tá? As hidrolases geralmente são enzimas que rompem ali processos, proteases rompem proteínas, lipases rompem lipídios, glicosidase rompe carboidratos, ribonucleases rompe RNA e desoxirribonucleases rompe DNA, tá? Desoxi, D de DNA, ribono, R de RNA. Lipases, Li de lipídio, glicosidases, o glicose, lembrar de carboidrato, proteases, pro, lembrar de proteínas, tá? Então tá muito fácil aí essa analogia. Os agentes agressores que produzem a necrose, eles trazem aí, representam aí para o nosso organismo uma redução de energia, né? Como eu falei para vocês anteriormente, por uma obstrução vascular, que pode ser por uma hipóxia, por uma anóxia, por uma isquemia, por uma inibição dos processos respiratórios, né? Pelo fechamento, pela obstrução ali da via respiratória, pode ser por um quadro de parada cardiorrespiratória. Pode ocorrer também a produção de radicais livres, tem ações diretas sobre as enzimas, com agentes químicos e toxinas, como a radiação, né? E pode ocorrer também com agressão direta à membrana citoplasmática, onde formam-se canais que são hidrofílicos. Então, canais hidrofílicos são canais que têm filia, têm intimidade ali com aquele meio que ele se encontra. Então, hidrofílico é algo que tem filia, que tem intimidade. Hidrofóbico é algo que tem fobia, que ele não se mistura, tá bom? Agora, iremos para a classificação das necroses. Vocês acharam que era só fácil, né? Que era só uma definição? Não. A necrose, ela é subclassificada nesses 6 tipos. Então, agora a gente vai estudar cada tipo, exemplificando, tá? Em qual parte do corpo, qual tecido e quais são as características morfológicas de cada tipo de necrose. Macroscopicamente, né? Eu tenho uma classificação aí da necrose isquêmica ou de coagulação, a necrose anóxia ou também hemorrágica, a necrose caseosa, a necrose gomosa e a necrose por liquefação, né? Então, agora iremos pontuar cada uma delas, tá?
Então vamos lá. O primeiro tipo de necrose é a necrose por coagulação, ou seja, ela vem na literatura também sendo chamada de um processo isquêmico. Ela é causada por uma isquemia local, tá? Aqui está o exemplo do processo isquêmico. E a sua característica é uma perda da nitidez dos elementos nucleares e da manutenção do contorno celular devido à permanência de proteínas que se tornam coaguladas, tá? Ali na região do citoplasma. Então, nesse processo de necrose por coagulação, não ocorre um rompimento da membrana celular. Quais são as características desse tipo de necrose, professor? Então, esse tipo de necrose, ele tem um aspecto característico de leite gorduroso. Então, falou em aspecto característica de leite gorduroso, lembra da necrose por coagulação, tá? As principais causas desse processo são isquemia, exposição a altas e baixas temperaturas, exposição a ácidos e bases fortes, processos radiológicos, né? Processos magnéticos, e os principais tecidos acometidos são órgãos ali com parênquima sólido, tá? Então, o exemplo da literatura que ele traz é o coração, o baço, os rins e as glândulas adrenais. Qual que é esse órgão aqui, hein? Nossa, que pena que a gente não tá em sala para poder discutir. Esse órgão aqui é o baço, tá? Então, tem uma figura aqui de um baço com esse tipo de lesão identificada aqui, ó. Certo? Ficou claro para vocês? Aqui mais algumas figuras para vocês estarem compreendendo de uma forma mais clara. Tá bem mais nítido, né? Essa figura aqui. Esse é um aspecto macroscópico. Lembra que o macroscópico é aquilo que eu consigo verificar a olho nu. Então, um tecido ali que lembra um leite coalhado, tem um formato mais triangular, as bordas são bem definidas, e já no processo microscópico, que é aquilo que eu olho através de uma lente, né, de um microscópio, eu já tenho aqui, ó, em várias fases, A, B, C, D e E, em várias transformações, tá? Aqui no A, a gente observa a célula num processo normal de composição do baço. Então, essa aqui é a lâmina normal que a gente visualiza numa pessoa que não está nesse processo de necrose. Em B, já tem aqui um núcleo, né, em picnose, com alteração ali da cromatina, com aumento ali da coloração, né, diminuição do volume, intensa basofilia. Em C, já tem um aspecto aqui de carioreste, né, ou seja, quando eu falo dessa característica, lembra que é uma distribuição irregular da cromatina, a qual se acumula ali na membrana nuclear. Nessa fase aqui, o núcleo também pode se fragmentar, tá? E aqui em D, já tem uma fragmentação, né, dessa área aqui da minha cromatina, tá? Em E, já tem uma dissolução completa e um desaparecimento da estrutura nuclear, tá bom? Então, a diferença aqui de uma visão macroscópica para o microscópio. Ok, então da necrose de forma coagulativa, a gente vai vir para a necrose por liquefação, já é um outro tipo. Na de liquefação, o tecido necrótico, ele fica limitado também a uma região, mas nesse tipo, geralmente, é uma região cavitária, tá? Olha aqui a diferença de uma para outra. Então, tem ali uma grande presença ali de quantidade de neutrófilos, tá? Que são células ali que são recrutadas em processos de infecções, principalmente. Temos presença de células inflamatórias, que é exatamente por isso que se origina o processo do pus. Então, identifica aqui, ó, como uma área também limitada, só que na necrose por liquefação, eu já tenho ali o processo irradiado dentro de uma área cavitária, tá? Então, aqui, como eu falei para vocês, é mais comum infecção bacteriana, pode ser observado ali em áreas de abscessos, né? No sistema nervoso central e também em algumas neoplasias malignas.
O tecido necrosado, ele tem um aspecto líquido a gelatinoso. Aqui a gente já tem um exemplo de uma parte do cérebro, né? Ocorre o processo de autólise na isquemia cerebral. E na característica macroscópica, eu tenho ali uma característica amorfa, tá? E olhando já ali pelo microscópio, eu analiso ali restos celulares, um pseudocisto, tá? Então, como exemplo de necrose por liquefação, lembrar aí do infarto cerebral. Tem uma classificação também, se falando de necrose por liquefação, chamada de heterólise. O que é a heterólise, professora? É quando eu tenho um acometimento de um tecido que sofre uma infecção bacteriana. E geralmente essa característica ela é por Staphylococcus ou por Streptococcus, tá? É uma lesão extremamente dolorosa, tá? Eu vou trazer a imagem no próximo slide. Então, gera muita dor. É um abscesso gigantesco, tá? E no aspecto microscópico ali desse tipo de lesão, eu tenho bactérias mortas, eu tenho leucócitos degenerados. Então, o nosso maior exemplo aqui são infecções por bactérias piogênicas, tá? Então, aqui um exemplo de necrose por liquefação, um abscesso na região da mandíbula. Veja se está claro aqui para vocês. Olha aqui o tamanho do processo. Todos os sinais aí, né? Flogístico, olha que dó. E aqui o momento que se iniciou a drenagem do abscesso. Olha o aspecto dessa secreção. Então, isso aqui é um tipo de necrose por liquefação. Ok, agora iremos tratar da necrose caseosa. A necrose caseosa, ela também tem ali um aspecto esbranquiçado, só que mais granuloso, um aspecto amolecido, tá? A literatura traz como uma característica de um queijo friável. Aí fica da imaginação de vocês o que se trata de um queijo friável. Mas é um aspecto aí esbranquiçado, mais amolecido. Vamos lembrar aí da estrutura das nossas pleuras, né? Do pulmão. Microscopicamente, o tecido exibe ali uma massa amorfa composta por algumas proteínas e é comum de ser observado em estágios de pacientes com tuberculose, neoplasias malignas e também alguns tipos de infarto, tá? Então, aqui o aspecto esbranquiçado, numa visão microscópica, olha aqui, tá vendo? A parte esbranquiçada como uma necrose caseosa na área do pulmão. E aqui um exemplo de um tecido mais vivo, tá? Então, tem esse aspecto de queijo aí. Aqui no exemplo é um pulmão, o tecido acometido. Pode ser uma lesão por uma infecção aí de bacilo de Koch, tá? E macroscopicamente, quando você olha essa estrutura a olho nu, é um aspecto ali de material friável, com aspecto seco, tá? E no microscópio é possível visualizar células mortas, granulomas, eu consigo também visualizar a presença de leucócitos degenerados. Ok, mais uma classificação. Necrose por fibrinoide. Falou de fibrinoide, lembra ali de estrutura de fibrina, tá? Então, quando eu tenho esse tipo de lesão, o meu tecido necrótico, ele adquire ali um aspecto de hialina, um aspecto mais acidófilo, semelhante a uma fibrina. Olha aqui. Então, esses casos de necrose fibrinoide, ele aparece para a gente ali em doenças com aterosclerose, em úlcera péptica, tá? E tá aqui, ó, esse exemplo. Percebam a diferença desta lâmina para esta. Então, aqui eu já tenho esse processo aí com aspecto hialino, de fibrina, tá? São células mais alongadas. Outra classificação também é a necrose enzimática. A necrose enzimática, ela pode vir também na literatura para vocês com o nome de necrose gordurosa. Então, se eu estou falando de necrose gordurosa, o que vocês veem à mente como característica? Gordura, né? Eu vou ter um aspecto de lipídio ali nessa lesão. Então, esse tipo de lesão, ele ocorre quando há uma liberação de enzimas no tecido. E a forma mais observada é o tipo gorduroso.
principalmente ali na região do pâncreas, tá? Quando tem ali uma liberação de lipases, que são enzimas que agem ali, fazendo a quebra do nosso conteúdo, a quais se desintegram a gordura neutra do adipócito nesse órgão. Adipócito é a célula dos lipídios, tá bom? Então, aqui um exemplo de necrose enzimática no pâncreas, tá bom? Vão se atentando aí aos exemplos de cada classificação, é importante, tá? Então, nesse tipo de necrose gordurosa aí, o tecido necrosado, como eu falei para vocês, ele apresenta um aspecto gorduroso, tá? E a causa mais importante que é citada é por pancreatite aguda. Os tecidos mais acometidos são gorduras ali peripancreática e também a gordura visceral. Numa visão macroscópica, eu visualizo aquela peça num processo inflamatório, eu tenho ali uma hipertrofia daquele órgão, possui um aspecto também de coloração amarelo ali, ouro brilhante, justamente por esse aspecto gorduroso. Pode ter também alguns pontos brancos. E já na visualização microscópica, eu posso visualizar a presença de adipócitos ali mortos, tá? De um material num aspecto amorfo e tem presença inflamatória ali de leucocitário também. Aqui é um tipo de necrose gordurosa, só que de forma traumática, tá? Um trauma mecânico, ele pode trazer aí uma lesão também de tecido, ali acometendo a gordura abdominal ou a glândula mamária. Então, só a título de curiosidade que a gente tem essa subclassificação em forma traumática, tá bom? Na visão ali a olho nu, macroscópica, eu posso ver a presença de edema, de hematoma, de rubor. E já no microscópio também eu consigo ver com um aspecto amorfo, né? Essas estruturas. Tem a presença também de adipócitos mortos, né, com infiltrado aí inflamatório. Tem presença de tecido fibroso, justamente porque eu estou falando de gordura, tá? E aqui um tipo de necrose gordurosa que se chama estetoanecrose, tá? É só como exemplo para vocês saberem que existe. E quase finalizando aqui a classificação das necroses. Essa aqui é muito comum em pacientes que têm aí uma patologia de diabetes. Infelizmente, tem vários pacientes que acabam chegando nessa condição. Pacientes também que estão em unidade de terapia intensiva que fazem uso prolongado de droga vasoativa. Muitas das vezes, esses pacientes que fazem uso de droga vasoativa, as suas extremidades dos dedos elas ficam bem geladas e é indicado o aquecimento do membro. Então, já pode acontecer de não haver uma variação diária ali pela equipe como um todo. E se você passa 2, 3 dias, pacientes que estão com dose cavalar, com doses altas dessa droga vasoativa, podem iniciar esse processo de gangrena ali na ponta dos seus dedos. Então, quando você vai ver, a extremidade do paciente ela já está ali naquela cor escurecida e quebra, sem brincadeira. Eu já presenciei, como se fosse uma peta, sabe as petas, os biscoitos? Exatamente dessa forma. É o exemplo assim mais claro que eu posso trazer para o nosso dia a dia. Então vamos lá voltar. A necrose gangrenosa ela é provocada, né, lógico, por um quadro de isquemia ali, né, por ação de algum micro-organismo ou não. Ela pode ser úmida ou seca, dependendo da quantidade de água presente, tá? Então, a lesão do aspecto úmido, ela frequentemente envolve ali a participação de bactérias anaeróbias, as quais promovem uma acentuada destruição proteica e putrefação daquele membro. Esse tipo de lesão, ele é comum em membros inferiores, em órgãos internos, tá? Que entram em contato com o meio exterior, com o intestino, os nossos pulmões. E assim, gente, é muito delicado, né, para um paciente que se encontra numa situação dessa de necrose gangrenosa, porque pacientes conscientes, isso mexe muito com
a autonomia, com a autoestima, são pacientes que têm ali uma escala de dor elevadíssima. Então, trazendo aqui para o cuidado da enfermagem, sempre que vocês forem lidar com esse tipo de lesão, pensar ali no analgesia, discutir com a equipe médica, tá? Sempre pensando ali no conforto e no bem-estar desses pacientes. As causas desse tipo de lesão, né? Ela traz para a gente aí como quadro de isquemia, exposição a altas temperaturas. Os tecidos mais acometidos geralmente são as extremidades corpóreas, né? Na visão a olho nu ali, eu tenho um tecido com aspecto enegrecido, mumificado, seco, duro, sem vida, né? Sem vascularização, eu não consigo palpar o pulso. Então, vocês terão oportunidade na prática de vocês de lidar com esse tipo de caso. E já no aspecto microscópico, chega a ser gritante aí a diferença, porque a arquitetura celular, ela se mantém preservada nesses casos e tem um citoplasma ali dissolvido, tá? Então, ok. Estudamos as classificações. Agora, após a classificação, o que eu preciso saber, assim, de forma bem objetiva? A evolução desse processo de necrose. Como consequência à necrose, vai ocorrer um processo inflamatório. Como eu falei para vocês, esse líquido, ele tende a extravasar, então é exatamente por isso que vai se iniciar um processo inflamatório. Então, ocorre ali a digestão das células mortas, uma reabsorção e substituição. Essa digestão ocorre ali pelos lisossomos, tá? Tem uma semelhante aí às destruídas, que é chamado de regeneração. Tem tecido fibroso na cicatrização. Esse tecido ele ainda pode sofrer ali um tipo de calcificação, um encistamento ou também uma eliminação. Professor, não estou entendendo nada. Me explica aí qual que é a definição de cada processo esse que a senhora está falando. Então, vamos lá. Quando eu falo de regeneração, são ali, entendam, como restos que foram absorvidos. O que contribui aí? Um fator de crescimento, a multiplicação das células ali na meiose e na mitose, principalmente na mitose, tá? Mitose entra bastante ali nesse processo de regeneração. O estroma pouco alterado, com uma completa regeneração. Em estágios muito graves, distorce ali totalmente a arquitetura do órgão, tá? Então, essa é a evolução da regeneração. Restos absorvidos, estroma pouco alterado e lesão muito grave. Já quando eu falo da cicatrização, entendam aí como a substituição do tecido conjuntivo fibroso. Então, eu tenho uma alteração vascular e celular devido à inflamação, né? Vem ali o processo de fagocitose, libera a fibroplasia e a neovascularização. O miofibroblasto aqui no processo da cicatrização, ele entra aí com uma função da retração dessa ferida, tá? Então, esse é o processo da cicatrização. Já a calcificação, o próprio nome já diz, né? Quando eu falo de calcificação, vocês têm que ter em mente aí uma deposição de sais de cálcio. Tem o processo de necrosecaceosona, que é mais comum na infância, tá? E não é muito estudado, pouco se sabe dos mecanismos da calcificação dentro da evolução da necrose. E o encistamento é quando o material necrótico ele não é absorvido. Fica ali uma reação inflamatória periférica, forma ali uma casquinha, uma cápsula, podendo também formar um abscesso, mas geralmente é num aspecto mais endurecido e mais seco, tá? E o último processo aqui, em se tratando da evolução da necrose, tem o processo de eliminação, que é a parede de uma estrutura canalicular. O que isso quer dizer? Isso acontece no meio externo, tá? E origina ali um processo cavitário. Como exemplo, a literatura traz as cavernas tuberculosas, tá? Essa questão aqui da evolução da necrose, não precisam se apegar muito, eu não vou estar cobrando de vocês, eu quero que vocês compreendam mesmo a classificação dos tipos, os locais e quais são as características, tá? Ok, finalizando aqui o processo de necrose, só para fixar aqui o que a gente já falou, vamos aqui
diferenciar o processo da necrose para a apoptose para eu entender se ficou claro para vocês. Então, a necrose ocorre somente na presença de estímulos patológicos, lembra, de forma acidental, e a apoptose ela ocorre na presença de estímulos patológicos, mas de baixa intensidade, e também ocorre em estímulos fisiológicos, tá? Então, a apoptose é uma morte ali programada, coordenada, tá? Aqui só as características diferenciando dos mecanismos, tá? E vamos entrar aqui agora no processo da apoptose. Gente, é muito interessante. Às vezes está sendo um pouco difícil as terminologias, o sufixo, mas é muito bom você entender o processo fisiológico do corpo humano, tá? Então vamos lá. Para finalizar a aula, passar aqui pelo conceito da apoptose para ficar bem claro e lúcido para vocês, tá? A apoptose é uma via aí, né, de morte celular, como eu falei para vocês. Ela ocorre de forma induzida por um programa de suicídio. É exatamente isso, né? E esse processo de apoptose, ele é extremamente regulado. As células que estão destinadas a morrer, elas geralmente ativam ali enzimas para fazer a degradação do seu próprio DNA e de todo o material, né, que foi ali passado pelo processo da apoptose. Por isso que falo que a apoptose é um processo totalmente coordenado, porque ele ocorre por etapas. Até o formato, a estrutura da célula nesse GIF aqui, ó, quando forma os corpos apoptóticos, é tudo de uma maneira muito coordenada, que é diferente da necrose, que é uma explosão, né? Explode ali, já destrói, lesiona ali aquela minha célula, jogando para fora ali aquele líquido, iniciando o processo inflamatório. Então, tá aqui um exemplo de uma lâmina. Provavelmente é um microscópio eletrônico, tá? De uma imagem dessa magnitude aqui. Um processo de apoptose, aqui os corpos mitóticos, aqui já é um processo de necrose, como se realmente fosse uma explosão aqui das estruturas, ó. Como eu acabei de falar para vocês. E aqui uma analogia que eu achei importante trazer para vocês, só para vocês lembrarem. A apoptose como se fosse um processo de demolição ali, e a necrose uma explosão, tá bom? Então, a apoptose como um processo de morte celular programada, né? Ou seja, quando as células ali, elas sofrem estímulos patológicos e fisiológicos, elas se programam para morrer. Assim, não propaga a mutação gênica caso ela ocorra, tá? Então, é um processo muito complexo isso aqui. É lá falando da intérfase, da mitose, das fases G1, da fase S, da fase G2. Não sei se vocês se recordam aí dessa fase de mitose e meiose, não cabe aqui, mas é só trazendo para vocês que quando eu falo que no processo da apoptose não se propaga a mutação gênica, porque ali na fase de G1 eu tenho o meu primeiro ponto de checagem. Então é nessa fase G1 que eu vou identificar se essa célula ela está apta ou não para iniciar, para seguir no seu processo. Porque da fase G1 eu vou para a fase S. E lá na fase S eu tenho a síntese, eu tenho a duplicação desse meu material genético. Aí você já pensou se esse material que está com essa mutação, ele passa da fase G1 para a fase S? Provavelmente esse paciente vai evoluir com uma mutação gigantesca, porque vai disseminar pelo corpo dele. Então é por isso, nesse sentido, que a apoptose ela não permite que a mutação gênica aconteça, tá? As células apoptóticas, elas são rompidas em fragmentos, como eu falei para vocês, que são os corpos apoptóticos ali de forma organizada, possuem uma parte ali na estrutura tanto do citoplasma quanto do núcleo das células. Os seus fragmentos são estruturas ali que elas são altamente atraídas para os fagócitos. Lembra que vai ter os corpos apoptóticos ali e vai vir o fagócito e vai, ó, englobar aquela partícula ali que passou pela apoptose. Dessa forma, as células mortas e os seus fragmentos, elas são rapidamente devoradas,
antes que o seu conteúdo se extravasa. Então, olha aí a diferença da apoptose pela necrose. Lembra que lá na necrose eu falei para vocês que é algo mais prolongado, que evolui aí de 7 a 8 horas, já na apoptose não. É algo que ocorre aí bem rápido, tá? Então, é justamente por isso que essa via de morte celular, ela não inicia com uma resposta inflamatória, tá? Então, a apoptose é uma morte aí por um processo ativo, em que a célula sofre ali por uma contração ou condensação das estruturas. As estruturas que são fragmentadas posteriormente, elas já são fagocitadas, tá? Por células vizinhas. Células fagocitárias, lembra que são os macrófagos lá do nosso tecido conjuntivo, tá? Então, é uma célula programada, isso a gente já viu. Nesse processo não acontece a autólise, a célula é fragmentada, os fragmentos são endocitados ali pelas células vizinhas. Aqui foi um erro de digitação, tá? Um Z. Não há liberação de quimiotaxinas, que são processos ali, que são fases ali que puxam, né, que ativam as reações inflamatórias da célula, não ativam células fagocitárias. Então, frequentemente, em processos fisiológicos e patológicos, ela acontece, onde ocorre ali a remodelação de órgãos na embriogênese e na vida pós-natal. Então, lembra quando eu mostrei aquela imagem da mãozinha para vocês? No processo ali da embriogênese. Então, é justamente por isso que ocorre esse processo da apoptose, para que ocorra essa remodelação ali daquela estrutura do nosso corpo, tá? Então, o controle do mecanismo de proliferação vezes a apoptose. Um exemplo, né? O câncer. O câncer ele pode ocorrer aí o aumento da proliferação ou a redução da apoptose em células de um tecido específico. Aquilo que eu falei para vocês, se no meu ponto de checagem ali em fase G1 eu não conseguir identificar que tem um processo de mutação e essa célula passar para a fase S, provavelmente essa proliferação ela vai ser gigantesca. Então, é por isso que a apoptose não vai acontecer nesse exemplo, tá? A apoptose ela é desencadeada por vírus, por hipóxia, por substâncias químicas, agressão imunitária e também radiação ionizante, tá? Aqui são as situações fisiológicas que a apoptose ela pode ser classificada aí, tá bom? Eu vou discutir com vocês brevemente, porque senão vai prolongar muito a aula. Isso aqui é a apoptose de classificação fisiológica, são situações fisiológicas, tá? Como um fenômeno normal e funcionante. Pode ocorrer nas seguintes situações: por destruição programada de células durante a embriogênese, então ali no processo de formação é identificado algum erro, alguma coisa que não vai agregar ali no nosso processo morfológico, já ocorre a destruição. Pode ser também por involução de tecidos e hormônios dependentes ali, sobre a privação de hormônio. Como exemplo aqui eu trago para vocês as células endometriais ali no processo, né, do ciclo menstrual, porque elas acabam se desprendendo, né, durante o período menstrual. Pode ser um processo também por perda celular em populações celulares proliferativas. Pode ser por morte de células que já tenham cumprido seu papel, que são as células ali que já estão naquela área da geriatria ali, se tratando de material celular. Essa morte também é programada para elas. Pode ser por eliminação de linfócitos autorreativos e potencialmente nocivos, e também por morte celular induzida por linfócito T. E a classificação patológica, tá? A apoptose ela acaba eliminando aí células que estão geneticamente alteradas ou lesadas de modo irreparável. É ali na fase G1, tá? Que isso acontece. Identificou ali que possuem células que são geneticamente lesíveis para o nosso organismo, a apoptose já vai iniciar o seu processo ali para manter a mínima lesão tecidual. Então, quais são
os estágios patológicos. Eu posso ter uma lesão do meu DNA por um processo de radiação, que a gente já falou, uma exposição, né? Aqui também enquadra drogas citotóxicas, anticâncer, isso também pode lesar o DNA. A hipóxia, como eu falei para vocês. Então, lembra que se os mecanismos de reparo, eles não podem competir ali com a lesão celular, a minha célula, ela acaba disparando um mecanismo ali intrínseco, que é aí onde vai induzir o início da apoptose, tá? Então, lesão celular também por algumas infecções e principalmente por infecções virais, tá? A literatura traz, porque a apoptose ela acaba sendo induzida por esses vírus. Pode ser também ali por uma atrofia patológica no parênquima de alguns órgãos, após uma obstrução de ducto. E o exemplo desses órgãos que eu coloco para vocês é o rim, as parótidas, o pâncreas, tá? E agora, quase finalizando já a aula, o mecanismo da apoptose. Então, a apoptose ela resulta ali na ativação de enzimas, que são as caspases, tá? Caspases são enzimas que rompem, que quebram, que clivam as proteínas depois do processo de resíduo. E nesse processo de apoptose, duas vias distintas, elas convergem para a ativação dessa caspase. Então, esse meu processo de apoptose, ele só vai acontecer com a ativação dessa minha caspase. Caspase, se tiver confuso para vocês, é uma enzima que cliva proteínas. Quando eu falo em clivar, ela quebra, tá? E as duas vias distintas que ocorrem no mecanismo da apoptose, isso aqui é importante, tá? É a via mitocondrial e a via de receptor de morte, tá joia? Então, embora essas vias possam interagir geralmente, elas são induzidas sobre diferentes condições e envolvem diferentes moléculas e exercem papéis diferentes na fisiologia e na doença. Eu não vou trazer o mecanismo completo das vias para vocês, porque envolve muitos processos, envolve muitas proteínas, muitas enzimas, e isso não vai agregar em nenhum valor para vocês, tá? Eu preciso que vocês entendam o mecanismo de forma geral. Eu programei para a próxima aula, já até gravei um vídeo super educativo para vocês, onde vocês vão entender de uma forma bem mais clara, e em seguida a gente vai fazer um exercício para eu realmente entender se vocês conseguiram pegar aí esse mecanismo, porque não é fácil, eu entendo que é cansativo. Então, aqui traz para a gente as duas vias, tanto a mitocondrial e a via do receptor de morte. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês identificarem, poderem visualizar aí de que forma que acontece. A via mitocondrial, entendam que ela é uma via intrínseca, então ela ocorre ali dentro do processo da mitocôndria. E a via do receptor de morte é uma via extrínseca, ela já pode ocorrer ali dentro da área do citoplasma, tá? Então, aqui são o nome das proteínas que eu falei para você, dos sensores, proteína também, então isso aqui não agrega nenhum valor para a nossa prática, tá? Então, só entendam a subclassificação e quando eu passar o vídeo para vocês, vocês vão compreender aí alguns nomes, mas não precisa se preocupar nem para a prova. Aqui também tem um exemplo da sobrevivência da célula numa fase normal. Isso aqui é um processo de receptor e essa bolinha aqui é o ligante, tá? Então, o ligante tem que se acoplar aqui ao seu receptor em forma de uma cascata, onde vai iniciar uma sinalização celular, tá? E o principal sinal de sobrevivência para que isso aconteça é o fator de crescimento. Então, aqui é o processo ocorrendo de forma normal dentro da célula. E aqui já é o processo da apoptose. A célula sofreu aqui um fator de risco, um estresse, nesse caso foi a irradiação, né? E aí houve uma perda dos sinais de sobrevivência, então não teve aqui um fator de crescimento que impulsionasse essa célula a sobreviver. Então foi por este motivo que essa célula entrou em apoptose, pela ausência desse sinal de sobrevivência, que neste exemplo é o fator de crescimento. Então aqui começa a iniciar todo o processo de apoptose. Lembra que eu falei por vocês que eles podem ocorrer por uma lesão do DNA?
E aí eu tenho também o processo de proteínas que são mal dobradas, isso também contribui para o processo de apoptose, tá? Tem a ativação dos sensores, de algumas proteínas, tá? Tem um extravasamento aí do citocromo C e de outras proteínas, onde através de toda essa cascata aqui de sinalização, eu vou chegar no meu ponto principal, que é a ativação da caspase. Quando eu inicio a caspase, eu posso iniciar o meu processo de apoptose. Então, ocorreu ali o processo da apoptose, essa célula ela tem que ser removida, vocês concordam comigo? Então, acaba atraindo ali os fagócitos, tá? Como um sinal de coma-me. É dessa forma mesmo. Tô aqui, pode vir, já estou pronta para ser digerida. Então, as células saudáveis, a fosfodiesterina, ela tá presente ali, tá? No folheto interno da membrana plasmática, mas nas células apoptóticas, esse fosfolipídio, essa estrutura aqui é um fosfolipídio, tá? Ela acaba se movendo para fora e sendo expressa ali no folheto externo da membrana, onde ela acaba sendo reconhecida pelos macrófagos e levando ali a fagocitose dessas estruturas, desses corpos apoptóticos, tá? Essas células que estão morrendo ali por apoptose, elas secretam alguns fatores solúveis que também recrutam, que sinalizam ali aos fagócitos para que elas possam chamar eles para fazer essa digestão celular. E dessa forma, facilita ali a remoção imediata dessas células mortas, antes que elas sofram ali um tipo de lesão de membrana e libera esses conteúdos celulares, onde pode culminar aí, resultando um processo inflamatório. Então, isso aqui é a diferença mais objetiva entre a necrose e a apoptose, né? Dessa liberação aqui do processo inflamatório. Então, tomem nota desse resuminho aqui, eu coloquei para vocês lerem com calma, lê aí pré-prova, tá? Aqui fala de forma bem objetiva o que eu comentei com vocês, e aqui algumas doenças que podem ocorrer no processo da apoptose, ou pelo excesso de apoptose ou pela falta. No caso do exemplo do mal de Alzheimer, ele ocorre por um excesso de apoptose, tá? Altos níveis de P53. P53 é um gene guardião ali que trabalha também no processo de ponto de checagem das células, tá? Eu acabo tendo uma morte precoce de células com esse excesso de apoptose, então acaba sendo destruída aí células que ainda não haviam chegado na sua idade, e isso aí são doenças, podem causar doenças, né? Nem tudo aí são flores nos processos fisiológicos do nosso corpo. A apoptose e a AIDS também tem uma influência, tá? Porque as células acabam sendo invadidas aí pelo vírus, deixando de fabricar as suas proteínas dos invasores. Isso acaba ocasionando uma indução da apoptose em células que ainda estão sadias, tá? Aí tem o envolvimento do processo de algumas proteínas e vai acabar acarretando aí num processo de doença também. Aqui, quais são os processos patológicos na apoptose quando ela é insuficiente e na apoptose quando ela age de forma excessiva. Então, quando ela está de forma insuficiente, eu posso ter ali, evoluir com câncer, com doenças autoimunes, com infecções de origem viral. E já quando eu tenho ela em excesso, eu posso evoluir com AIDS, com doenças neurodegenerativas, né? Síndromes mielodisplasíacas, doença do fígado induzido. Então, tem um leque de situações aí de doenças que podem acarretar por conta dessa apoptose. Então, vejam aí a importância. E aqui, só como uma curiosidade, a literatura traz muito esse exemplo da cauda do girino, tá? Justamente aquele exemplo lá inicial que eu dei para vocês, do início ali do desenvolvimento da embriogênese, aqui em A e B, eu tenho aí o processo, né, dessa mãozinha aqui que ainda não evoluiu ali no processo da modelação e do desenvolvimento, então eu preciso que essa apoptose ocorra para que aconteça esse processo da modelagem e
igualmente aqui na cauda do girino. Olha aqui, ó, a cauda dele. Ele passou pelo processo de apoptose, já ficou bem desenvolvido, tá? Então, para finalizar, esse vídeo aqui ele vai explicar bem a questão da apoptose, da questão estrutural das proteínas, do ligante, do receptor. Não precisem apavorar em relação a essas terminologias de proteínas, tá? Eu tô garantindo aqui para vocês que isso não vai ter importância e não vai ser cobrado na vida acadêmica de vocês, tá? É importante eu passar esse vídeo porque vocês conseguem visualizar de uma forma mais fácil o processo. Apoptosis is an important cellular process that allows cells to die in a programmed fashion. Apoptosis plays an essential role in growth and development, such as in the womb, where the fetal hand starts out as webbed, and fingers are formed through the programmed death of the cells in the web spaces. Apoptosis also plays an important role in removing faulty cells. For example, pathological apoptosis may be induced if cellular DNA is damaged beyond repair. In apoptosis, the cell is broken down from within by proteins called caspases. For apoptosis to occur, these caspases first need to be activated. Caspase activation can happen via two distinct pathways, called the extrinsic and intrinsic pathways. The first pathway is referred to as the extrinsic pathway, because the initial signal comes from outside the cell. This pathway is often initiated by other cells, commonly by subsets of T lymphocytes. These lymphocytes have a surface molecule known as Fas ligand, or Fas-L for short. The extrinsic pathway is initiated when Fas-L binds to Fas receptors on the surface of the targeted cell. This sets off a chain of intracellular events that will ultimately result in apoptosis. The sequence is mediated by a Fas-associated death domain, or FAD. In the final step of the extrinsic pathway, caspases activate each other in a self-amplifying process called the caspase cascade. Apoptosis is then initiated as the active caspases begin the breakdown of cellular materials. The caspase cascade acts as a common endpoint for the second apoptotic pathway, known as the intrinsic pathway. As its name suggests, the intrinsic pathway is initiated by signals from within the cell. This intrinsic pathway is regulated by maintaining a balance between two sets of proteins in the mitochondrial membrane: anti-apoptotic proteins, such as BCL2 and BCLX, and pro-apoptotic proteins, such as BAX and BAC. In a healthy cell, the anti-apoptotic proteins bind to the pro-apoptotic ones, thereby blocking their action. But if a cell is damaged, or if it stops receiving survival signals, BCL2 and BCLX are blocked in turn. BAX and BAC are then free to punch a series of channels in mitochondria, allowing mitochondrial substances, such as cytochrome C, to leak out into the cytoplasm. The leaked cytochrome C binds to APAF1 proteins to create a compound that then activates the caspase cascade. Apoptosis plays a key role in growth, immune surveillance, and neoplastic development. In all of these processes, there can be abnormalities of too much or too little apoptosis. For instance, cancer cells survive and replicate because they are able to block apoptosis. Understanding the functioning of the extrinsic and intrinsic pathways, as well as of the caspase cascade, allows us to design targeted therapies based on better regulation of apoptosis. Legal, né? Então, eu vou finalizar aqui com vocês com mais esse conceito aqui da autofagia, que é outro conceito que vocês podem se
identificar aí em alguma literatura, para vocês não ficarem com dúvida, tá? A autofagia é comer a si próprio, né? Refere ali a uma digestão lisossômica do próprio componente da célula. Ou seja, às vezes eu estou passando por um processo ali que eu preciso de nutrientes para poder se alimentar e eu vou acabar iniciando um processo ali de digestão da minha própria célula. Foi aquele conceito que eu passei para vocês lá inicialmente da autofagia, né? Que é o processo que as organelas celulares elas já não se encontram mais funcionais e elas acabam sendo englobadas ali por uma membrana ou por um lisossomo, onde elas acabam sendo degradadas, tá? Então, é o mesmo processo que eu falei para vocês lá no início da aula, só que aqui eu trouxe o esqueminha da gravura para vocês poderem visualizar de que forma que acontece. Eu tenho as organelas citoplasmáticas aqui, né? Neste processo aqui, a célula está passando por uma privação de nutrientes, ou seja, ela está com fome, ela está com sede, tá? E aí vai iniciar o sinal da autofagia. Nesse sinal da autofagia, vai ocorrer ali a formação de um vacúolo, como se fosse um espaço ali, né? Faz essa formação desse vacúolo, onde vai vir o meu lisossomo, que vai fazer essa digestão celular e vai degradar. Essa degradação aqui, ela vai ser usada como fonte de nutriente para essa minha célula. Então, finalizo aqui com essa tabela para vocês estudarem a diferença da apoptose e a necrose. Essa foi a literatura que eu utilizei. Muito obrigada por ter permanecido até aqui comigo. Uma aula complexa, intensa, tá? Vão estudando aí, parando, bebe uma água, respira, porque eu sei que não é fácil, tá? Mas vai dar tudo certo. Bom final de semana para todo mundo aí. Quem tiver oportunidade de descansar, descanse. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Grande abraço.